Olá, meu aluno, minha aluna, bem-vindos a mais uma aula aí da nossa disciplina de desenvolvimento e análise de sistemas. Na aula de hoje vamos procurar entender um pouco mais sobre as metodologias na prática, qual modelo escolher, qual é o melhor, em qual situação um modelo específico se encaixa melhor do que outro modelo. Vamos procurar entender quais são os pontos mais importantes que devemos pensar, olhar para de fato escolher um modelo para um sistema em específico. E vamos conversar um pouco sobre isso, um assunto pouco debatido, principalmente nas escolas, nas universidades, mas que é de suma importância, porque não adianta nada a gente decorar o modelo, fazer um esforço para entender aquele modelo, o funcionamento dele, se a gente não consegue visualizar de uma forma bem tranquila, bem leve, aquilo ali na prática. Então vamos tentar quebrar essa barreira na nossa aula de hoje. Vamos lá! Então muitas vezes os alunos em geral, você pode estar com a sua cabeça cheia de perguntas relacionadas aos modelos. Porque nós vimos modelos cascatas, protótipo, espiral, falamos sobre o método ágil, ainda tem outros modelos que nós não falamos. Tem até um modelo muito especial, um modelo bem importante, que eu vou falar um pouquinho dele nessa aula. Mas aí dentre todos esses modelos, fica aquelas interrogações na sua cabeça, né? Como usar, o que acontece nessa situação específica, o que acontece com esse modelo em um sistema pequeno, o que acontece com esse modelo em um sistema grande, como ficaria a diferença de tudo isso na prática. Então muitas vezes, para quem está iniciando, para quem está aprendendo, fica essa e outras perguntas, como é que vai aparecer na tela aí para você. Então provavelmente você já pode ter feito uma dessas perguntas para você durante os nossos estudos, ou se você já for uma pessoa que tem os estudos mais avançados ou já iniciou neste ramo, pode também ter feito uma dessas perguntas no início da sua carreira. E espero que nessa aula fique esclarecida todas essas perguntas, ou pelo menos que vocês consigam enxergar um caminho onde vocês vão encontrar as respostas para essas dúvidas. Tá? Então todas essas perguntas são normais acontecer, principalmente porque dependendo de como o assunto é passado para vocês, a teoria fica muito longe da prática. Então por isso que aqui eu estou tentando colocar a teoria e a prática o mais próximo possível. Mas muitas vezes a gente faz perguntas, por exemplo, como analisar os requisitos, qual é o melhor modelo, como realizar testes, ágil ou clássico, qual linguagem programar, qual metodologia utilizar, como é que aplica isso na prática, qual framework utilizar e se as coisas mudarem. Então essas perguntas são comuns, são normais. E nós vamos procurar esclarecer o máximo possível nessa aula. E aproveitando que todas essas perguntas estão aparecendo na tela, uma coisa muito importante quando a gente vai trabalhar nessa área é não querer começar pelo alto, tá? Muitas pessoas às vezes falam, eu fiz um curso de análise de sistemas, então eu quero começar lá no alto, eu quero começar ganhando melhor do que outras pessoas, quero começar como um analista-chefe, um gerente de de um certo grupo, né, de uma certa equipe. Mas não precisem querer começar grande, tá? É muito bom, inclusive, quando se começa como estagiário, ainda durante o seu curso, tá? Um analista sênior, um analista júnior, porque você vai conseguir entender e visualizar muito mais a prática do negócio. Para entendermos todas essas perguntas, precisamos focar na época dos modelos, na realidade daquela época e na evolução que foi tendo com o passar dos anos, né? A década de 80, 90, nos anos 2000, até hoje. Nós tivemos importantes evoluções e sim, essas evoluções têm tudo a ver para entendermos melhor essas perguntas, entendermos melhor qual modelo usar na realidade atual. Então não há um modelo melhor do que todos os outros, mas existem os melhores modelos para determinadas situações. Lembra que nós vimos lá na aula 2 uma pesquisa que mostra, né, que é inclusive essa pesquisa que eu coloquei na tela, e essa pesquisa mostra a evolução dos softwares no quesito qualidade. Tá? Mas essa pesquisa não reflete apenas a qualidade, mas sim toda a realidade da evolução do software. Ok?
Então, só para nós relembrarmos, veja que essa pesquisa mostra lá dos primórdios, lá do início da construção dos softwares, né, em 1960, e traz até um momento onde nós vamos falar bastante nessa aula, tá? Nós vamos debater bastante aí sobre os acontecimentos entre 1980 e 2000 e a partir de 2000, ok? Então, só para relembrar, nós vimos que com a evolução dos anos, com o passar dos anos, os sistemas, os softwares vêm evoluindo, né? Os softwares eram considerados pequenos há algum tempo atrás, depois foram considerados médios, tá? E esses softwares médios, para aquele tempo, ele era um software já muito robusto, um software muito grande. Porém, poderia fazer muitas mais coisas que ainda não fazia naquela época, mesmo por falta de conhecimento, falta de tecnologia e etc e tal, ok? E com o passar dos anos, os softwares foram se tornando cada vez maiores. E quando a gente diz de cada vez maiores, é cada vez mais complexo, tá? Ou seja, ele consegue fazer mais coisas. Ele não vai ser mais um software que vai apenas gerenciar uma área, gerenciar duas áreas da empresa, mas ele vai gerenciar várias áreas da empresa ou a empresa toda. Não apenas gerenciar no sentido de controles, mas também no sentido de estratégia, de tomada de decisão, tá? De análises. E então o sistema passou a fazer muitas mais coisas, como também a gente começou a ter sistemas muito menores, tá? A partir do advento do celular, que pega aqui no início de 2000, digamos assim, os softwares também começaram a se tornar cada vez pequenos, né? Menores, softwares simples para rodar no celular, um software que tira foto e faz algumas edições, um software de um joguinho rápido de poucas fases. Então, além dos softwares ficarem muito grandes, alguns softwares também ficaram muito pequenos. Mas esses softwares muito pequenos eram softwares que nem existiam antigamente, né? Por exemplo, em 1980 não tinha celular onde você ia colocar software de jogos, aplicativo de redes sociais, etc. Então, ao mesmo tempo que os sistemas surgiram muitos sistemas pequenos, ao mesmo tempo foram muitos sistemas novos. Então a quantidade de sistemas que eram feitos antigamente mudou totalmente depois dos anos 2000. Hoje nós fazemos sistemas praticamente para tudo, né? A nossa casa já é controlada através de um software, de um sistema, e por aí vai. O nosso relógio de pulso, que antigamente a gente olhava a hora e gostava de acender a telinha dele para iluminar no escuro e achava aquilo fantástico, hoje em dia isso não é nada. Hoje em dia o que mais tem no nosso relógio são softwares, ok? Agora não são softwares muito grandes, são softwares muito pequenos. Então, com o passar dos anos, as coisas foram mudando. A gente vê aqui que o tamanho do software de pequeno foi para muito grande, certo? O tamanho do software aqui, que ele faz essa comparação, são softwares empresariais aqui nessa pesquisa. A complexidade do software de baixa se tornou alta. O tamanho da equipe de pequena se tornou grande. Tá? Lembrando que aqui essa pesquisa é feita baseada em softwares empresariais. Então, antigamente a gente fazia um software empresarial com uma equipe aí de 4 pessoas, 5, 6 pessoas, no máximo 10. Com o passar dos anos isso foi aumentando, a equipe foi ficando cada vez maior. Hoje nós já estamos passando por uma fase de reversão. As equipes estão tendendo a não ser mais tão grandes, estão querendo começar a diminuir, ok? Mas isso daí é algo para outro momento. Então os padrões se tornaram cada vez mais sofisticados, o reconhecimento da qualidade se tornou cada vez mais importante e vamos ver e entender muito mais sobre isso nessa nossa aula de hoje. Bom, então lembre também que nós vimos que o intuito do desenvolvimento de software é que o produto final atenda a custo, prazo e qualidade. E há anos atrás não existia esse termo de metodologia de software ou engenharia de software, tá? Tudo estava engatinhando, mas desde o princípio a preocupação em atender o custo, prazo e a qualidade já existiam. E com o tempo esses termos foram se atualizando, né? Que não é bem se atualizando, mas sim dado um foco direcionado. E surgiu a necessidade de chamá-los ou de interpretá-los como barato, rápido e correto. Lembrem que no nosso século, tá? Ou seja, no nosso momento atual,
Tudo é cada vez mais imediatista. Isso é o oposto do que o desenvolvimento de software comumente era naquele período, tá? A grande maioria dos sistemas levava anos para fazer. Eles eram caros e geralmente eles eram entregues sem uma qualidade tão boa. Há anos atrás, o foco do desenvolvimento de software era a qualidade, mesmo que essa busca incansável não fosse tão proveitosa assim. E com o passar do tempo, foi se tirando o foco somente da qualidade, somente naquela grandeza da qualidade, e foi se também colocando foco no custo e no prazo. Porque entendeu-se que a qualidade é algo que pode ser melhorada de pouco em pouco, tanto de pouco em pouco durante o desenvolvimento, como de pouco em pouco após o desenvolvimento. Isso não quer dizer que a qualidade foi deixada de lado, que os sistemas, os softwares seriam coisas sem qualidades. Não, não quer dizer isso, tá? Porque nessa época que nós vamos discutir um pouquinho mais disso nessa aula, foi percebido que muitas das vezes a qualidade não estava sendo alcançada porque o foco na qualidade era tão grande que estava se gastando muito tempo antes de desenvolver o software. Porque quando a gente fala em qualidade, a gente vai ver aqui hoje que nós vamos ter uma qualidade no desenvolvimento que vai influenciar em uma qualidade do produto, tá? Mas a qualidade do desenvolvimento é algo que está presente em todo o desenvolvimento que vai influenciar na qualidade final, que é o produto. Então, se o meu foco é a qualidade no fim do desenvolvimento, ou seja, eu preciso de muitas coisas para atingir uma qualidade, eu vou demorar, eu vou gastar tempo. E quais são os maiores problemas que existiam, ainda hoje existe, mas que eram muito maiores há anos atrás, que nós já discutimos em outras aulas? Desculpa. Era justamente o custo e o prazo. Ou seja, os desenvolvimentos duravam bastante tempo, tinham um custo enorme por demorar, automaticamente já tem um custo grande, e muitas vezes a demora também, né, e o custo elevado, é porque muitas vezes andava 5 passos e voltava 2, voltava 3. E aí, como o foco estava tão grande na qualidade, se preocupavam em deixar tudo planejado, tudo feita de diagramação, todos os requisitos o máximo possível levantado. Até na época da prototipação, procurava-se fazer várias prototipações de modo que quando chegasse no fim do desenvolvimento, desse período do desenvolvimento, já estivesse tudo nas melhores qualidades. E a busca extrema por qualidade se tornou um dos principais motivos da falta de qualidade. Tá? E nós vamos discorrer aqui nessa aula de hoje sobre vários desses motivos. Então, como perdia muito foco, muita concentração, muitos recursos, muito tempo querendo organizar algo, muitas coisas que foram organizadas meses atrás, anos atrás, já apodreceram, já ficaram vencidos, já não servia mais para aquela realidade, para aquele momento. Então, isso fazia com que o custo e o prazo mantessem-se elevados e a qualidade não atingisse um nível satisfatório. Então, com essa evolução, quando eu digo tirar o foco da qualidade e colocar o foco no custo e no prazo, não é porque as pessoas queriam somente economizar e deixar um software sem uma qualidade necessária, não. Mas é porque tiveram essa visão e se preocuparam em enxugar mais as coisas, em fazer mais o principal, porque iriam se aproveitar mais as coisas para poder chegar no software de qualidade, tá? Imagine aí que você está fazendo uma colheita de frutas e você colheu essas frutas hoje. Então, com certeza, essas frutas, se você for fazer um suco hoje, esse suco vai estar um suco bem mais fresco, com um gosto da fruta muito mais gostoso. Agora, se você pegar essas frutas e for fazer um suco daqui a 3 meses, pode ser que o suco já não esteja com gosto tão bom, porque vamos supor dessas 20 unidades, uma, duas, três, quatro, cinco já pode ter apodrecido. Tá? Então é a mesma lógica que a gente usa para o desenvolvimento de software. Quanto mais estava demorando, mais estava prejudicando a qualidade. Então colocaram o foco em demorar menos, em pegar o que é mais importante, em montar uma certa estratégia, uma certa regra para seguir de forma mais eficaz possível para que a qualidade seja atingida.
Então, com o passar do tempo, os sistemas que antes eram mais simples foram se tornando cada vez mais complexos. As equipes de desenvolvimento que antes eram centralizadas foram se tornando cada vez mais descentralizadas. Eu peguei essa fase, né? Há alguns anos atrás, as empresas de desenvolvimento, elas tinham um local, elas tinham uma sede, onde todo mundo que trabalhava naquele projeto se reunia naquele local, seja um local próprio ou um local alugado. Então lá se reunia todo mundo, os programadores, os projetistas, os designers e por aí vai, ok? E hoje em dia isso já está bem diferente. Claro, ainda existem empresas que têm sede, sim. Existem empresas bem pequenininhas de desenvolvimento de software, como existem empresas bem maiores, tá? Então, sim, ainda existem empresas centralizadas. Porém, o cenário atual é de um cenário descentralizado, ou seja, programadores trabalham na sua própria casa, fazendo o código. Uma equipe de desenvolvimento, uma empresa que desenvolve, pode estar sediada em São Paulo, no Brasil, por exemplo, mas ter pessoas que trabalham nessa equipe em toda a região do Brasil ou até fora do país. Então, isso são as equipes descentralizadas. Então, essas mudanças vêm acontecendo numa velocidade cada vez maior. Tá? Há 20 anos que a tecnologia evoluiu de 80 até 2000, nós já ultrapassamos essa velocidade há muito tempo. Ou seja, cada ano que passa a tecnologia está mais rápida. E isso influencia diretamente nos softwares e no desenvolvimento de software. Antes, o que era documentado em páginas, o que era sequencial, o que levava bastante tempo para desenvolver, né, um exemplo do modelo cascata, hoje em dia já existem softwares que nos ajudam a fazer softwares. Já existem programas que nos ajudam na parte de planejamento, na parte de gerenciamento, até em algumas partes de autodesenvolvimento. Às vezes nós temos softwares que desenvolvem algumas pequenas partes aí do nosso sistema. E um software até bem legal, né, nesse sentido é o Basecamp, né, um software que vai ajudar nessa parte aí de gerenciamento e planejamento. Então a tecnologia, nessa evolução toda, ela veio para facilitar a nossa vida, mas claro, nunca deixando de lado o foco, o objetivo, que é a qualidade. A qualidade sempre foi e sempre vai ser a maior preocupação em todas as gerações de desenvolvimento. A qualidade sempre foi a maior preocupação em todas as gerações de desenvolvimento, mas cada vez mais foi debatido no que é qualidade. Porque como nós vimos em uma outra pesquisa, em outra aula que eu não mostrei nessa, a grande maioria dos sistemas não tinham uma alta qualidade, eles apresentavam falhas e outros não saíam nem do projeto. A equipe muitas vezes desistia daquele sistema, né? Entregava aquele projeto. Então, por que mesmo com preocupação na qualidade, no foco de resolver isso, os sistemas em geral, eles não tinham tanta qualidade? Por isso que as evoluções das metodologias veio acompanhada em entender melhor o que é isso, o que é qualidade. E antes de nós falarmos sobre alguns outros tópicos que influenciam nessa decisão de qual modelo usar, de qual seria o melhor modelo e etc., vamos entender um pouco mais sobre essa qualidade que precisa ser alcançada, porque isso vai estar diretamente relacionado a qual modelo que você vai decidir utilizar no desenvolvimento de um projeto. Porque qualidade para João pode ser algo diferente do que Maria acha e define sobre qualidade. E precisamos estar atentos quanto a isso. Porque se eu estou desenvolvendo um sistema para um cliente pessoa física, eu preciso entender o que é qualidade para ele, para então eu almejar essa qualidade também. E se o meu sistema é para um cliente empresa, é para uma marca, é para um status, etc., eu preciso entender o que é qualidade para essa empresa, para que eu também possa almejar isso. E preste atenção, saiba diferenciar os seus achismos de que algo é bom ou algo não é bom e foque nos requisitos e nos desejos e no que é qualidade para o cliente. Tem pessoas que gostam de ameixa e outras não. Algumas pessoas gostam de azeitona e outras não. Tem gente que come piqui
e outras não suportam nem o cheiro, como eu. Tem gente que joga e gosta daquele Free Fire e tem gente que não vê nenhuma graça e nem joga aquilo. Então, assim como essas comparações, pode ser que você faça um software que obedeça várias regras da engenharia, como a ISO 9126. Que não se preocupe, eu não vou entrar em detalhe aqui sobre nenhuma regra, nenhuma norma. Isso fica para uma outra disciplina ou para o seu interesse de pesquisa. Mas pode ser que você faça um software que obedeça várias dessas regras, mas esse software seja algo sem qualidade segundo a opinião do cliente. Por outro lado, você pode fazer algo que você não goste tanto da qualidade, mas que o cliente esteja amando o que você desenvolveu para ele. E quando nós falamos de qualidade, falamos também de alguns conceitos de IHC, Interface Humano-Computador, tá? Mas isso é uma outra disciplina e eu não vou entrar em detalhes. Eu também só quero deixar esse link de ideia aqui para você. Então, quando falamos de qualidade, para imaginar, para visualizar mais ou menos o que está bem aí na sua tela agora. Quando nós falamos de um cliente, o cliente é a pessoa que nos contrata, né? A pessoa que quer o sistema e contrata a empresa desenvolvedora. Então, quando a gente fala do cliente, o que geralmente é a qualidade para o cliente? A qualidade para o cliente fica nos resultados apresentados e mostrados, geralmente que atendam às suas expectativas. Quando a gente para olhar já a equipe de desenvolvimento, nós temos aí o gerente, onde o gerente ele precisa ter um papel que simule o cliente, né? O gerente e o cliente tem que ser praticamente um. O gerente tem que procurar ser o cliente para a sua equipe de desenvolvimento, tá? Então, por isso que a qualidade do produto para um gerente de projeto não pode ser desvinculada aos interesses da empresa. O gerente é um dos principais responsáveis por deixar atrelado, acorrentado, toda a motivação e desempenho e interesse da equipe desenvolvedora com a empresa, com o cliente. Tá? Porque é muito fácil, né? Eu chegar para uma pessoa e falar, eu quero isso. Porém, isso é o que eu quero. Pode ser totalmente diferente do que você quer. Por mais que você esteja sendo pago, a sua motivação está sendo, digamos que o dinheiro. Você não está sentindo tesão, prazer em fazer aquilo. Porque quem quer muito aquilo sou eu. Então o gerente ele é responsável por isso, para fazer essa regulagem na equipe. Opa, quem está desanimando, quem está indo para outro caminho, quem não está dando o máximo de si, tá? Quem está pensando diferente. Porque se a equipe não for uma unidade junto com o cliente, junto com a empresa, vai haver algum déficit na qualidade lá na frente, tá? E aí a outra parte que forma a equipe de desenvolvimento é o desenvolvedor, certo? Então, geralmente a qualidade para um desenvolvedor fica mais voltada às características internas do sistema. Então, se eu sou um programador back-end ou um programador responsável por várias das especificidades da empresa, do sistema dessa empresa, eu vou ver qualidade em ver aquele código bem construído, aquele código bem organizado, aquele código obedecendo certas medidas, certos padrões. Aquilo vai ser bonito para mim, aquilo vai ser prazeroso para mim. Aquilo que o gerente tem que estar atento. Será que esse meu programador ele está tendo tesão em fazer esse código ou ele está fazendo por fazer? Ok? Porque para um programador, a qualidade do produto final não vai ser, digamos, que a cereja do bolo para ele. Ele vai estar sentindo prazer em ver o código funcionando, ver o código bem construído. Assim como um programador na área de design, um programador front-end, etc., ele vai se preocupar mais em fazer a parte dessa atuação, né? Um responsável por design, ele vai estar preocupado com a qualidade do botão, a qualidade da tela. O programador que é responsável por essas áreas vai estar preocupado em ver essas interações acontecendo, ver efeitos acontecendo e que aquilo esteja bem encaixado, aquilo esteja seguindo certos padrões, certas recomendações. Então, aquilo ali vai ser a qualidade para ele. E se a gente for parar para ver isso, são qualidades internas. Então, os desenvolvedores de um projeto,
eles buscam qualidade interna. O gerente do projeto, ele busca fiscalizar essa qualidade interna e ver se ela está de acordo com a qualidade do cliente. O cliente, ele já não se preocupa tanto com a qualidade interna, ainda mais porque geralmente o cliente não vai nem entender aquela qualidade interna, porque já é uma coisa mais técnica. Mas o cliente, ele já se preocupa na qualidade externa, nos resultados. E não apenas nos resultados que o seu sistema, né, que o sistema que você está fazendo vai proporcionar, mas também nas expectativas dele. Pode ser que você faça um sistema que seja até melhor para a empresa dele, dê mais resultados, mas você deixou de atender certos desejos do cliente. Ou seja, você não atingiu a expectativa dele, por mais que você tenha feito um sistema teoricamente melhor. Tá? Só num exemplo aqui de comparação. Então a qualidade do seu sistema para esse cliente não vai ser tão boa comparado a um sistema que pudesse até entregar menos ou fazer menos, mas que tivesse atendido mais as especificações que ele pediu, aos desejos que ele mostrou para você, tá? Mas isso é só um exemplo comparativo. E por último aí, nesse papel de qualidade, a gente tem um usuário, tá? Quem é o usuário? O usuário é quem vai utilizar o sistema no seu dia a dia, digamos assim. Então esse usuário pode ser os funcionários da empresa, tá? Se você está fazendo um sistema que não é para uma empresa em específico, para funcionar dentro de uma empresa, mas que seja fornecido aí para várias pessoas, igual a maioria dos aplicativos que nós temos no celular. A qualidade, os usuários vamos ser nós, tá? Por exemplo, o Cartola FC, né? Que é o programinha aí para você brincar aí de futebol, de montar seu time e etc e tal. Quem são os usuários? É toda pessoa que decide instalar aquele aplicativo no celular e começar a usar. Então a qualidade para o usuário vai dar baseada em mim, em você, em quem usar esse aplicativo, tá? Então para o usuário a qualidade fica concentrada no uso do sistema. Então, será que esse sistema é rápido, é devagar? Será que eu consigo achar fácil as coisas ou não? Será que ele costuma mudar com frequência? Será que ele é honesto, é real? Ou ele dá bug, ou ele rouba, digamos assim, né? Às vezes a gente usa essa expressão, né? Poxa, esse jogo roubou. Poxa, sacanagem. Eu apertei aqui primeiro e o resultado apareceu depois, né? Então, para o usuário, a qualidade vai estar voltada a isso, ao uso do sistema. Então, é muito importante nós entendermos estes pontos de vista da qualidade, porque nós, como analistas, não importa qual seja o cargo, a função que nós estivermos exercendo na equipe de desenvolvimento, mas, por exemplo, o programador, a qualidade para ele é voltada no código, mas a gente precisa imaginar que o sistema não vai ser só aquele código. O sistema vai ser muito mais do que isso. O sistema precisa agradar não só o programador, mas precisa agradar o gerente, precisa agradar o cliente e precisa agradar o usuário final. Poxa, então, quando nós estivermos lá nas fases iniciais, tá? No levantamento de requisitos, desenhando o modelo do sistema, fazendo os rabiscos iniciais do sistema, se preocupando com a prototipagem do sistema, a gente precisa, na fase inicial, focar na qualidade final que a gente quer. E não é focar apenas olhando para o cliente, não é focar apenas olhando para nós mesmos como equipe desenvolvedora. É focar olhando cliente, equipe e usuário. Então, dessa forma, se a gente se aprofundar mais nisso, a gente vai ter esse cenário padrão que você está vendo aí na tela. Essa coisa bonita, não é complicada, tá? Isso que está na tela é exatamente o que a gente acabou de falar sobre os tipos de visões relacionadas à qualidade. Então, no início de tudo, os requisitos são levantados, tá? Principalmente, os requisitos vindos diretamente do cliente. Tá? Lembra que no início vai ter as reuniões, o cliente vai mostrar tudo que ele quer, tudo que ele almeja. E claro, os requisitos não vão ser todos vindos do cliente, não vão ser todos vindos dessa reunião, mas vão ser também requisitos levantados através do contexto, através do contexto tanto interno como no contexto externo, concorrência, mercado, etc., como também nos demais funcionários da empresa que eu já falei, né? A gente sempre procura entender um pouco mais sobre a empresa através de outros funcionários. Porém,
os requisitos do cliente de fato são os mais importantes para nós darmos o pontapé inicial aí nesse sistema, tá? E aí esses requisitos levantados são usados aonde? No processo de desenvolvimento, onde esses processos aqui eles vão estar atrelados a algum modelo. Aqui eu só coloquei uma sequência padrão que acontece aí em praticamente todos os modelos. Então você pode imaginar aí um modelo cascata, um espiral, um scrum, tanto faz, tá? A sequência de processos é meio que padrão essa daí, tá? Todos esses modelos vão passar pela modelagem, pela construção, pela validação e pela manutenção, ok? Então os requisitos são levantados, esses requisitos vão passar por esses processos do desenvolvimento, tá? E por um outro lado, o gerente do projeto ou algum outro gerente responsável por alguma equipe de grande importância no sentido de tomada de decisão, vão definir algum padrão a ser inserido no processo, tá? Que está aqui no nosso lado direito, ó, padrões. Então, o que nós vamos inserir no processo? Os requisitos do cliente, mas também vamos inserir padrões. E esses padrões são coisas que precisam ser seguidos para atender certas qualidades desejadas, tá? E aí, quando nós falamos de padrão, geralmente a gente está falando algo relacionado à usabilidade, à adaptabilidade, à manutenibilidade e à aprendicibilidade. Então, o gerente do projeto definindo direitinho esses padrões, apresentando para a equipe, trabalhando isso com a equipe para buscar que esses padrões sejam atendidos, além dos requisitos do cliente, passando por todas as etapas do processo de desenvolvimento, no fim das contas, os requisitos do cliente vão ser atendidos e os padrões vão ser atendidos. Então isso dá uma margem de uma probabilidade muito grande de o software ser um software ou um sistema, né, com qualidade. Um sistema com qualidade tanto para o cliente, como para o gerente, como para a equipe de desenvolvimento, como também para o usuário final, tá? É uma prática comum atualmente e cada vez mais isso está aumentando para várias áreas diferentes aí da produção de software, é o usuário participar da fase final aqui, ó, do desenvolvimento de um sistema, tá? Onde geralmente são lançados aquelas versões betas, né? E quando a gente fala assim de versões de teste de usuários, tem algumas versões que são disponibilizadas e tem outras que são selecionados usuários específicos para fazer aquele teste, tá? Então isso está se tornando, de início isso era mais comum em alguns tipos de sistemas, tá? Principalmente na área de jogos, etc. Mas está cada vez mais crescendo para várias outras áreas aí de desenvolvimento de sistemas também. Antes do sistema ser finalizado, passar por um teste de usuário, ou seja, uma pessoa que não é da empresa, uma pessoa que não é da equipe de desenvolvimento, mas uma pessoa de fora usar o sistema, fazendo aquele teste do usuário, para que seja também melhorada a qualidade antes do seu lançamento final. E caso você não esteja familiarizado com essas expressões, né, usabilidade, adaptabilidade, manutenibilidade e aprendicibilidade, nossa, professor, é difícil falar isso, mas não se preocupa, tá? Essas expressões são coisas simples. Com uma simples pesquisa você consegue ler mais sobre isso, tá? Mas vamos ver aqui sobre o conceito deles. Então, a usabilidade é um termo usado para definir a facilidade com que as pessoas podem empregar uma ferramenta ou um objeto, a fim de realizar uma tarefa específica e importante. Quando nós falamos de adaptabilidade, nós estamos falando da capacidade do ser humano de se adaptar às transformações em sua vida, tanto no aspecto pessoal como profissional. Nesse nosso caso, no sistema. E a adaptabilidade ela está diretamente relacionada com a aprendicibilidade, que é a habilidade relacionada ao desenvolvimento pessoal, onde competências, comportamentos, conhecimentos e valores são adquiridos ou modificados através de experiências, observação, estudo e raciocínio com um novo sistema. E por último, a manutenibilidade, que é a capacidade de um sistema ser mantido ou recolocado em condições de executar suas funções requeridas, sob condições de uso especificadas,
quando a manutenção é executada sobre condições determinadas e mediante procedimentos e meios prescritos. Então, entender essa mudança com que se espera da qualidade, esses pontos de vista e esses padrões que buscam ser atendidos é muito importante, porque tudo isso é algo que podemos considerar novo. A partir de 1990, 1995, a internet começou a ser popularizada na sociedade, mas só se embalou para valer a partir de 2000. E com esse embalo da internet, passou a ser iniciado o quê? Aplicativos na web, aplicativos de comunicação, interação com o cliente, os aplicativos móveis devido aos celulares e por aí vai. Então tudo isso que nós estamos falando sobre o conceito de qualidade são coisas novas, são coisas que aconteceram aí nos últimos 20, 25 anos e estão passando por mudanças, evoluções, e ainda hoje passa por essas mudanças. Então entenda isso. Entendendo isso, você vai conseguir visualizar melhor cada modelo que a gente estudou, dentro da sua época, dentro do seu contexto, e principalmente ver as características dos modelos mais antigos que evoluíram e está presente nesses modelos mais novos. E essa qualidade do processo de desenvolvimento, ela está diretamente ligada, está acorrentada à qualidade do produto de software. A qualidade do processo de desenvolvimento, ela está relacionada positivamente a quais os requisitos do cliente, a quais os padrões a ser atendidos, a qual o modelo a ser utilizado, qual o custo, o prazo e o escopo, e também ao tamanho e especialidade da equipe desenvolvedora. Tá? Quando a gente fala de escopo, o escopo é o ambiente tanto interno como externo. O ambiente interno a gente entende como é que a empresa qual é a cara da empresa, quais são as suas características e etc. Tá? Já o ambiente externo, a gente está falando o quê? Da concorrência, de outros softwares ou outras aplicações do mesmo ramo, né? Ramos semelhantes, tá bom? E relacionado agora à qualidade do produto de software, isso está relacionado aí à satisfação do cliente, aos requisitos do cliente atendidos e à melhoria contínua. Então, para ficar ainda melhor para entender, nós podemos falar que a qualidade do processo influencia a qualidade interna influencia a qualidade externa influencia a qualidade em uso, a qualidade em uso depende da qualidade externa, a qualidade externa depende da qualidade interna e a qualidade interna depende da qualidade do processo. Quando nós estamos falando aqui da qualidade do processo, estamos falando aqui desse setor verde, que é o setor do processo, o setor exclusivo da qualidade do processo de desenvolvimento. O setorzinho aqui que eu coloquei azul, nós estamos falando da qualidade interna e externa, que é a qualidade do produto de software. Qualidade interna, lembra que tem a ver com o quê? Com a estrutura do código, como o código foi feito, a segurança que aquele código tem, a facilidade de manutenção que aquele código possui. E a qualidade externa são os resultados dessa qualidade interna, né? Se o código, se ele está bem estruturado, está bem organizado, está bem planejado, né, espera-se que ele vai dar os resultados do qual ele foi proposto, do qual ele foi feito, os resultados desejados. Então, espera-se que ele vai ter uma qualidade interna. E a qualidade de uso, em uso, é a qualidade do usuário, certo? Ou seja, os efeitos do produto. O que aquele produto causou na empresa? Ou o que aquele produto causou no usuário final? E quando a gente fala de efeitos do produto, a gente tem vários contextos de uso, tá? Lembra que eu falei que a qualidade para João é algo diferente para Maria. Lembra que eu falei que tem gente que gosta de Free Fire, como tem gente que não gosta do Free Fire. Então, existem vários contextos de uso, ok? Então eu posso baixar um aplicativo para fazer o meu gerenciamento financeiro. E pode ser que para mim, aquele aplicativo que eu baixei foi perfeito, foi ótimo, mas para outra pessoa não. Tá? Uma coisa comum hoje em dia são vários aplicativos para você estudar inglês, né? Então pode ser que um grupo de pessoas goste muito do aplicativo A e não use outros aplicativos. Mas pode ser também que tenha outro grupo de pessoas que goste muito do aplicativo B e não use os outros aplicativos. Então o que acontece?
Para esse grupo de pessoas B, o sistema, o software B, teve mais qualidade do que os outros. Então, para aquelas pessoas, o software agradou mais. O contexto que aquelas pessoas procuram em um software, aquele software agradou mais. Então já tenham em mente que é impossível a gente agradar a todos, mas a gente precisa agradar o público principal ou uma quantidade maior possível de público. E voltando-se a softwares empresariais, quando eu estou falando da minha empresa, quem é que eu preciso agradar com um novo sistema? É a minha empresa. São os meus funcionários de vários setores que têm que se beneficiar com o novo sistema, que têm que ter o seu trabalho mais facilitado ou mais impulsionado, melhorado através do novo sistema. Então, consequentemente, eles vão aprovar o uso daquele aplicativo. E tudo isso que nós estamos falando sobre qualidade, tá? Mencionei antes, né, um padrão de qualidade, mas existem vários padrões de referência que são padrões ISO. Né? Esse termo ISO, a sigla ISO, você provavelmente já ouviu falar em algum lugar. ISO são padrões de qualidades em várias áreas, não só apenas no desenvolvimento de software. Então, um padrão ISO é sinônimo de qualidade, ok? Então, os softwares, os sistemas, eles também têm padrão ISO. E para eles terem padrões ISO, eles precisam seguir certas regras, tá? Que aquele padrão vai falar, olha, para o seu software ter o padrão ISO, ele precisa seguir essas regras, tá? E quando a gente fala de desenvolvimento de software, existem vários padrões, várias numerologias de padrões ISO diferentes, tá? Mas os mais importantes são o padrão ISO 9126, que foi o que eu falei, e também tem o 12207, né? 12207. Não importa se você fala 12207 ou 1227, tá? É o mesmo padrão. Então, ao meu ver, esses dois padrões são os principais, né, para abranger essa parte básica do desenvolvimento de um software. A sua curiosidade, você depois pode dar uma pesquisada nesses dois padrões. Bom, espero que você tenha compreendido um pouco mais sobre essa qualidade, porque se você conseguiu entender um pouco mais sobre isso, sobre a importância que a qualidade tem e teve e tem, vamos entender um pouco agora sobre o contexto na evolução geral que teve durante esses anos, né? Evolução no contexto geral de desenvolvimento e não apenas focado na qualidade. Vamos ver agora um pouquinho sobre essa evolução que a engenharia de software passou. No início, o desenvolvimento de sistemas nem era chamado ainda de engenharia de software e passou por um primeiro momento entre 1960 e 1980, né? Igual nós vimos lá no início, quando eu mostrei para vocês aquela tabela da pesquisa, tá? Bom, depois disso daí passou pelo momento mágico, que foi entre 1980 e 2000, ou 1980 a 1995, tá? Porque entre 1995 e 2000 foi um período aí, digamos que meio que embaralhado, um período um marco bem grande de uma evolução. Então alguns livros falam aí que o segundo momento foi até 90, outros falam 95, outros falam 98, outros falam 2000, ok? No slide eu coloquei entre 1980 e 1995. Então esse segundo momento foi um momento bem mágico, porque foi o nascimento da popularização da computação, tá? Foi um momento onde os computadores começaram a se tornar mais acessíveis, a internet começou a surgir, a se espalhar. Foi até o momento que eu peguei e entrei no mundo da informática também, nesse segundo momento. Na minha infância era aquela coisa onde não existia telefone celular, ninguém tinha computador em casa, computadores era coisa surreal, a gente via na TV às vezes e por aí vai, mas ninguém tinha. A partir do momento que a gente tinha um computador, aquilo ali era mais para trabalho, não tinha muita coisa para uma criança fazer. A criança curiosa ia aprender a mexer no DOS, né, porque não tinha sistema operacional na época bonitinho. A criança que queria fazer algo mais precisava aprender a mexer no DOS, né, naquela tela preta. E de pouquinho em pouquinho as coisas foram evoluindo, as coisas gráficas foram melhorando, a internet de escada surgiu. Nossa, quem aqui
das antigas nunca ficou esperando da meia-noite para conseguir pegar uma conexão mais barata na internet de escada e com uma melhor velocidade, né? Mas foi nesse segundo momento que tudo isso começou a aumentar, tá? As casas brasileiras, não só brasileiras como de outras partes do mundo, começaram a cada vez mais ter um computador. A internet, por mais que de escada, já estava começando a se tornar algo real em algumas casas, em algumas famílias. E aí, a partir disso, começaram a vir também alguns problemas que levaram a um momento de crise no desenvolvimento de sistemas. Problemas esses que já discutimos anteriormente. E com o crescimento da complexidade dos sistemas, os problemas também cresceram, trazendo a chamada crise do software no fim da década de 80. Então foi nesse segundo momento que foi atribuído o termo engenharia de software ao desenvolvimento de sistemas. Um grupo conceituado de desenvolvedores, membros de grandes empresas, já haviam há alguns anos se reunindo para discutir sobre isso, tá? Sobre desenvolvimento de sistemas, padrões, valores a seguir, etc. E comparado a outras engenharias, como a civil, por exemplo, era preciso não apenas uma planta com passo a passo para se construir um prédio grande, cheio de detalhes, etc. Mas precisava também de uma planta para construir pequenas casas, fazer reparos, se atualizar com novas tecnologias, etc. Não eram apenas grandes sistemas para grandes empresas. Como falei no início da aula, com o passar do tempo, passaram-se a surgir novas tecnologias, novos sistemas, sistemas maiores, como também sistemas menores, sistemas mais complexos, como também sistemas mais simples. Ou seja, grandes prédios, como pequenas casas. Construir do zero, como também fazer alguns reparos. E hoje em dia nós chamamos esse segundo momento de engenharia de software tradicional. Então a ideia é entender mais sobre a qualidade, porque ela não estava sendo alcançada, igual nós acabamos de ver aqui na nossa aula. Além disso, foram feitos estudos em cima dos requisitos, um planejamento mais cuidadoso, mais detalhado. Foi levantada a bandeira sobre a importância do uso de métodos, porque mesmo com o modelo cascata e outros métodos que já existiam, muitas pessoas e empresas também, elas ainda não utilizavam dos pés à cabeça algum modelo. Tá? Ou preferiam fazer o sistema na coxa, como falei antes para vocês, né, em outra aula. E nesse momento também começaram a surgir muitas ferramentas case, né, que é esse nome que nós damos, ferramentas case. E ainda hoje elas são muito utilizadas, tá? Como o Basecamp, que eu já mencionei para vocês nessa aula. Tem também o Wrike, o Slack e outras. E esse termo case, tá, é uma sigla do inglês que, se nós lermos de trás para frente, né, na tradução, ficaria engenharia de software apoiada a computadores. Ou seja, um software ajudando a fazer software. E quando nós falamos em processo de desenvolvimento mais rigoroso e controlado, é porque a realidade daquela época pedia isso. O modelo cascata, o modelo espiral e posteriormente o HUP são os principais modelos mais completos e vieram para resolver e resolveram muitos problemas, porque aquele momento pedia disciplina. As principais áreas que necessitavam e ainda necessitam aproveitaram toda a onda positiva vindo das resoluções dessa crise aí, tá? E são as empresas que possuem sistemas grandes ou críticos, por exemplo, um sistema para uma grande multinacional ou multi-internacional, um sistema voltado para hospitais, para setores específicos do governo e etc. Como também sistemas que precisam durar muito tempo sem uma mudança geral, mas no máximo correções de bugs. Podemos imaginar em um sistema bancário. Em um sistema bancário vale a pena a gente utilizar o tempo, entender o modelo de processo, seguir as regrinhas daquele modelo, para que o sistema tenha uma qualidade elevada, tenha uma boa manutenibilidade. E muito disso tudo, como eu já falei, vem com uma equipe descentralizada e às vezes mais de uma equipe desenvolvedora trabalhando em partes diferentes do projeto. Por isso que é importante um modelo mais firme, um modelo mais rigoroso. O terceiro momento veio junto com a globalização. O cenário que já vinha precisando mudar, agora tornou obrigatório a mudança. A expansão da internet, os computadores cada vez mais sendo utilizados,
os celulares e smartphones iniciando sua popularização, né? Como eu já mencionei anteriormente para vocês. Então, com isso tudo, o tipo de software que foi surgindo foi um software diferente. Os softwares tinham ciclos de desenvolvimento mais curto, os softwares eram menores, eram mais específicos e também eram softwares com ciclo de vida mais curto, ou seja, rapidamente eles poderiam ser substituídos. As manutenções também mudaram bastante. Antes, um software, um sistema que não teria manutenção, porque a equipe não ia se responsabilizar por isso, ou porque era um sistema, um software muito difícil de fazer manutenção, mudou completamente. Os softwares mais atuais são feitas constantes manutenções, constantes atualizações. Então, nesse novo cenário, ocorreram então novas exigências, novas oportunidades, novos mercados, novos produtos, novos concorrentes, mudanças rápidas, alta competitividade, concorrência internacional. E tudo isso criou uma grande reviravolta no cenário. E entenda, isso não quer dizer que tudo que ocorreu até 1995 não existia mais, que a grandeza e a complexidade desses sistemas mudaram. Não, estávamos iniciando um novo cenário. A partir daqui, a diversificação de softwares foi crescendo. Passaram-se a ter softwares mais complexos e softwares mais simples, mais robustos e mais leves. Softwares com necessidade de ser mais duradouro ou mais rápido. Softwares caros e softwares mais baratos. E por aí vai, igual discutimos um pouquinho no início da aula. E devido a essas mudanças rápidas, a novos concorrentes surgindo, a novos produtos e etc., esses sistemas eles precisam ser desenvolvidos com mais agilidade, mais rapidamente. E aí vem o que falei lá no início, que o foco passou a ser mais em custo e prazo do que qualidade. A qualidade pode ser melhorada com as correções, com as atualizações feitas no software. Mas tenha em mente que existe esse cenário mais rápido, como também existe o cenário que exige mais calma e exatidão. Não pense que tudo se tornou mais rápido, que tudo se tornou ágil, que tudo mudou. Não, nós temos os dois cenários. As coisas melhoraram, as coisas se atualizaram. Porém, o que foi criado antigamente para atender aquelas necessidades de antigamente, nós temos agora coisas novas que foram criadas para atender exigências novas. As antigas passaram, claro, por algumas atualizações, mas não foram totalmente descartadas, ok? Então, devido a tudo isso, a engenharia passou a ser chamada de engenharia de software ágil, devido a essa agilidade estar presente nos novos modelos de processos criados. A engenharia de software que nós conhecíamos antes passou a ser chamada de engenharia de software tradicional. Na engenharia de software ágil, popularizou-se o termo de modelos leves, e os modelos do tempo da engenharia de software tradicional ficou conhecida como o termo de modelos pesados. E esses termos foi criado pela galera mais atual, tá? Pelo pessoal que defende mais os métodos ágeis, pelos novos analistas e programadores deste momento. Porque se a gente for parar para pensar, se eu quero desenvolver um aplicativo super rápido, um aplicativo que dá para eu fazer em uma semana, para atender, vamos supor aqui uma coisa bem simples, tá? Eu quero fazer um aplicativo somente para uma pizzaria específica, onde esse aplicativo vai realizar o cadastro de um cliente, o cliente vai ter acesso aos sabores da pizza, vai poder fazer o pedido dele, a pizzaria vai receber esse pedido com o endereço do cliente para poder fazer a entrega, né? Igual esses aplicativos de iFood, Uber Eats, né? 99 Food faz hoje. Mas vamos supor que é um aplicativo específico para uma pizzaria. Então o que acontece? Eu posso fazer isso rapidamente, em menos de uma semana eu consigo terminar um sistema desse. Porém, se eu for usar um modelo cascata, por exemplo, para desenvolver esse sistema, ele vai se tornar um modelo pesado, tá? Por isso que veio esse termo, modelo pesado. Por quê? Porque ao invés dele deixar eu fazer tudo rápido, tudo de uma forma mais simples, ele vai me segurar, vai colocar uma carga em cima de mim para que eu faça etapa por etapa, que eu complete uma etapa para poder ir para outra, e vai ir para outra e para outra. E que, claro, para processos grandes, para sistemas grandes, isso é importante. Mas para um sistema simples e rápido,
e que muitas vezes o cliente necessita daquilo ali rápido, ele vai se tornar pesado. E entenda que um modelo não substitui o outro, tá? O mercado se tornou muito amplo. Não é mais somente grandes empresas que utilizam o sistema, mas também as médias e pequenas empresas, como acabei de dar no exemplo. Pessoas físicas que têm uma empresa autônoma fazem sistemas. Eu posso fazer um sistema, você pode fazer um sistema. Atualmente eu estou desenvolvendo um sistema para uma professora que é conceituada na sua área de português, redação e literatura, mas ela quer se aposentar. E ela quer se aposentar, mas continuar trabalhando, tendo uma renda, só que em casa. Então ela me procurou para que eu faça um sistema para que ela trabalhe somente com redações. Ela vai fazer eu vou fazer um aplicativo para ela, onde não alunos dela, mas qualquer pessoa que baixar esse aplicativo pode se cadastrar para fechar algum pacote lá com ela, né? Que a gente está vendo alguns tipos de pacotes que fica interessante, onde essa pessoa pode enviar redações e essas redações ser corrigidas. Não apenas corrigida, mas também adicionada mensagem, adicionado vídeos, tudo através de um aplicativo. Então ela é uma empresa grande? Não. Ela é uma empresa média? Não. Ela é uma empresa pequena? Não. Ela é uma pessoa comum que decidiu fazer um aplicativo para receber redações e corrigir essas redações. Lá na sua casa, no conforto do seu quarto, deitado na sua cama. Algo que há 20 anos atrás nem existia. Então, com certeza, para desenvolver algo assim, eu não vou usar um modelo considerado pesado, né? Um modelo cascata. Não, eu vou procurar uma ferramenta muito mais leve que me permita fazer isso em um prazo bem pequeno, tá bom? Então, para cada caso, há um melhor modelo a ser seguido. Bom, tendo entendido sobre essa evolução, essa separação de águas e sobre a importância da qualidade, vamos abordar agora outro ponto de vista relacionado a essas duas coisas que nós já vimos. E se as coisas mudarem? Essa é uma pergunta forte. E as mudanças foi uma das causadoras da crise do software, da evolução, da criação dos métodos ágeis. As mudanças externas geralmente causam mudanças internas. Um celular mais novo, um computador mais potente, uma tecnologia nova, são coisas externas que podem causar mudanças internas no projeto de desenvolvimento. Assim também como as mudanças podem ser geradas e causadas internamente. E antigamente, quando vinham mudanças nos modelos tradicionais, isso era sinônimo de confusão, de aumento de custo, de prazo e perca de qualidade. A mudança ela é inevitável, principalmente em grandes projetos. E falei que as mudanças podem ser externas, mas também podem vir internamente, principalmente do próprio cliente. O cliente pode apresentar suas necessidades e o que ele deseja, ou seja, aquela parte inicial do levantamento de requisitos. Mas, com o passar do tempo, ele pode mudar de opinião. Às vezes ele muda de opinião porque ele não sabia totalmente o que ele queria, ou porque ele não tinha uma visão tão ampla do negócio, e aí durante o desenvolvimento ele pode ver algo que ele não tinha percebido antes. Às vezes ele também tinha uma ideia, mas ele mesmo não tinha entendido direito aquela ideia. E quando começa a ver o projeto se desenrolando, ele percebe que o que ele queria era outra coisa. Enfim, né? Fora os fatores externos que também acontecem. Fora também os fatores internos, né? Por exemplo, um rompimento contratual importante da empresa do cliente com alguma empresa que é parceira deles. Ou às vezes o contrário, a empresa que é cliente fecha uma grande parceria com uma outra empresa. Então, em ambos esses casos, pode mudar alguns requisitos do projeto que está sendo feito. Às vezes, fatores naturais também, como que nós estamos passando atualmente, né, a pandemia, ou quem sabe alguma catástrofe, tipo um desabamento que afetou uma unidade, um prédio, destruiu um prédio dessa empresa, algum outro tipo de tempestade ou fenômeno natural que atinge a empresa numa proporção grande pode também causar alguma mudança de requisito no projeto. Às vezes também o fator externo pode ser tecnológico. Como eu falei, as melhorias da tecnologia não param de avançar. Então pode ser que no início do projeto não exista ainda uma tecnologia que durante o projeto passou a existir.
E essa tecnologia que passou a existir é crucial para uma melhoria do sistema. Então, tanto os requisitos como outras coisas, elas precisam ser mudadas para poder inserir essa nova tecnologia. E às vezes também, que eu não mencionei antes, mas às vezes também o cliente ele não é uma pessoa com 100% do poder de decisão nas mãos, mas sim um grupo de pessoas, tá? Isso é bem comum. A empresa muitas vezes não é de uma pessoa, mas de um grupo de pessoas. E às vezes esse grupo decide mudar algo, tá? Porque mesmo quando a empresa é de um grupo, tá? Vamos supor que é uma empresa que tenha 5 donos. Dificilmente, tá? Os 5 donos vão estar lá conversando com você no projeto, etc. Geralmente um desses donos ou um representante de todos os donos é que vai lidar diretamente com a empresa, tá? Mas no exemplo que eu estou dando, às vezes é uma equipe, é um grupo. Então eles podem ter entrado em um consenso, mas em algum momento eles podem decidir mudar algo por algum motivo, tá? E essa mudança vai também acarretar em mudanças de requisitos, em mudança no projeto. E uma outra mudança também que é comum são mudanças relacionadas à legislação, que também pode ocorrer. Ou seja, mudanças em alguma lei, seja essa lei interna da própria empresa, seja uma lei externa, né, como uma lei municipal, uma lei estadual, uma lei nacional. Então, dependendo do sistema, novas leis podem afetar e mudar alguns requisitos também. Tá? Um exemplo bem trivial, tá? Vamos supor que você está fazendo um sistema relacionado a esportes. Você está fazendo um sistema que vai fazer algum gerenciamento aí em um time de futebol, tá? E se você tiver percebido, agora nesse período de pandemia, é possível fazer 5 substituições. Então vamos supor que no seu sistema, você estava construindo esse sistema em 2020, no início da pandemia. E aí o seu sistema, o número de substituições é algo importante, porque vai mudar na estratégia do seu sistema, tá? Vamos fazer um exemplo bem trivial. Então você tinha colocado lá no seu sistema que o número de substituições máximas eram 3. Então, se você estava fazendo um sistema para auxiliar o técnico, esse sistema ia se basear em 3 substituições. Só que agora são 5. Ou seja, mudou a lei do campeonato, mudou através de um fator externo. Então, vai mudar também os requisitos, vai mudar também algo no seu sistema. Bom, então todas essas possíveis mudanças, elas causam custo no projeto, elas aumentam o prazo. E quando não é bem administrada, ela pode afetar a qualidade. Se essas mudanças acontecem cedo, que bom, você pode reajustar de forma mais tranquila, você pode ter um controle melhor, você pode ter um custo mais baixo. A alteração do seu prazo por causa dessa mudança pode ser insignificante ou algo dentro dos imprevistos planejados pela sua equipe de desenvolvimento. Mas quando essa mudança ocorre com um projeto bem mais avançado, pode ser que esse reajuste seja muito difícil de adaptar. Pode ser que isso leve bastante tempo, pode ser que isso custe caro. E você já vai estar com uma série de coisas feitas no seu sistema. Para você alterar algo, para adicionar uma funcionalidade nova, é preciso mexer em muita coisa. Se desde o início você soubesse que precisaria daquela funcionalidade, seria muito mais tranquilo e muito mais barato. Então, com o passar do tempo, os novos modelos precisavam estar cada vez mais preparados para lidar com as mudanças. Lembra que eu falei que essas mudanças foram também um dos grandes impulsionadores da crise do software? E os métodos ágeis vieram com um foco de resolução dessas mudanças. Imagina aí um modelo cascata, que é sistemático e sequencial, ocorrendo mudanças constantemente. Fica na cara que o projeto vai demorar muito mais e, consequentemente, ter um custo muito maior, né? Então, hoje em dia, ainda utilizamos sim modelos da engenharia tradicional, como o próprio modelo cascata. Por mais que pareça estranho ainda usar um modelo tão antigo, por mais que alguns digam que não usam mais isso, outros fazem cara feia, mas sim, ainda hoje é utilizado. Não é tão raro. Às vezes algumas equipes desenvolvedoras dizem que não estão usando o modelo cascata, que é uma adaptação ágil e etc. Mas como falei, né? O modelo cascata pode ser adaptável, mas lá no fundo é o modelo cascata ainda. E tem outra coisa. Hoje em dia, muitas empresas utilizam o que é chamado modelo híbrido, ou seja, uma metodologia híbrida, que significa uma junção de modelos. Por exemplo,
Na primeira e na segunda etapa do meu projeto eu vou utilizar o modelo X. Na etapa 3 eu vou utilizar o modelo Y. E na etapa 4 e 5 eu utilizo o modelo Z. Então essa forma também vem sendo utilizada ainda hoje em dia, dependendo de caso e de equipe, tá? Geralmente equipes novas, com profissionais novos, não usam muitos modelos híbridos tradicionais. Mas até que gerentes mais antigos, que têm até mais experiência em adaptar um modelo, ele faz sim, ele repassa sim para a sua equipe e gerencia através de modelos híbridos. O modelo de prototipagem ele é amplamente utilizado hoje em dia. Como já vimos quando estudamos ele é um modelo curto e específico que induz as produções de protótipos que expressam o que está sendo desenvolvido no momento e como está o resultado disso. Naquela época e ainda hoje, vários outros modelos embutiram o modelo de prototipagem. Ele não é um modelo utilizado sozinho, mas foi embutido em outros. Inclusive os modelos ágeis aderem à prototipagem também. A principal vantagem dele está no entendimento inicial, pois quando o cliente, como também a equipe, não está tendo uma boa base ou conseguindo vislumbrar todos os requisitos certinhos, através da prototipagem pode ser que as coisas clareiem um pouquinho. Apareçam algumas respostas. Bom, abrindo um parênteses aqui sobre o modelo incremental, ele não é tão utilizado hoje em dia no seu contexto raiz, ou seja, o modelo incremental das antigas. Mas o seu modo de orientar de maneira incremental, sim, é bastante utilizado ainda dentro de outros modelos, tá? Assim como os modelos de prototipagem foi aderido por outros modelos, o modelo incremental ele também está presente em quase todos. Só não vou colocá-lo aqui no slide porque o modelo de prototipagem ele ainda é bem utilizado no seu contexto raiz, ou seja, sem estar associado a outros modelos. Já o modelo incremental não. A maioria das vezes ele é utilizado junto a um modelo que já o aderiu e já criou todo um contexto de uso. Bom, em um dos primeiros modelos que aderiu à prototipagem, e ainda hoje também é utilizado, é o modelo espiral. Agora, antes de continuarmos, é importante que você perceba, caso ainda não tenha percebido, que estes 4 modelos são considerados modelos de disciplina. Deixa eu só tirar o modelo híbrido e colocar um incremental. E o que significa um modelo de disciplina? Lembre que toda essa história da evolução do software está voltada a isso, a como fazer um software, quais regras seguir, qual o melhor caminho. Ou seja, não fazer de qualquer jeito, não fazer nas coxas, mas ter disciplina. Então são modelos que disciplinam o analista, o programador, a qual caminho seguir, em qual momento agir. Porém, são modelos que não pegam na sua mão e mostram como você vai fazer na prática. Então eles não dizem detalhes sobre isso. Não falam como você vai fazer o levantamento, análise de requisitos, não fala como você vai fazer a prototipagem, não fala qual linguagem vai utilizar, não fala como realizar os testes e etc. Então são organizações gerais, são caminhos, são conselhos, são disciplinas. Então por que eu digo que esses 4 modelos são utilizados até hoje? Porque eles são a disciplina, a organização de como as coisas vão acontecer. E nesse quesito, os 4 são bastante utilizados. E algumas vezes ainda utilizados só o seu modo raiz, ou seja, nu e cru. A evolução da engenharia de software veio aprimorando estes modelos. Por isso que um modelo ia servindo como exemplo para outros. A própria engenharia ágil é uma continuação dessa evolução. Hoje em dia, no desenvolvimento, os modelos já vêm mais detalhados, trazendo padrões e guias a serem seguidos, mostrando de fato como fazer certas coisas. E também trazem alguns frameworks, que são ferramentas de apoio para o desenvolvimento de sistemas. Então, se pensarmos qual é a LP, temos que pensar qual o framework para isso. Qual será o banco de dados? Qual é o framework para isso? Como realizar o controle do desenvolvimento? Qual o framework para isso? Como gerenciar e planejar o projeto? Qual o framework para isso? Alguns desses frameworks podem ser ferramentas case ou não, ok?
A diferença de framework para cases é que as ferramentas cases elas são específicas para o auxílio no desenvolvimento do projeto. Já os frameworks necessariamente não precisam ser específicos para isso. Então, entendido isso, lá no fim do segundo momento da engenharia de software, que falamos no início da aula, por volta de 1999 surgiu o RUP. RUP significa Rational Unified Process, que é um modelo e framework baseado nas melhores práticas. Então ele segue a disciplina incremental, de protótipo, e teve forte influência também no modelo espiral, e fornece templates, guias, modelos de uso para o desenvolvimento do projeto e etc. O RUP foi criado pela empresa Rational, mas foi comprado pela IBM, então ele é chamado de IBM RUP, ou IBM Rational Unified Process. E a IBM ela fornece várias ferramentas para utilizar no processo de desenvolvimento do sistema. Claro, é um modelo pago. Há também um modelo gratuito baseado no RUP, que é o OpenUp, que foi criado pela empresa Eclipse. E nessa aula eu não vou entrar em detalhes sobre o modelo RUP, mas ele é importante e eu estou citando ele aqui porque ele tem um papel fundamental nessa evolução e nesse entendimento dos modelos tradicionais e ágeis. Professor, e os modelos ágeis? Bom, os modelos ágeis, como já falei, em sua maioria vieram para mostrar como fazer as coisas e auxiliar nisso, algo que os modelos tradicionais não faziam. Então, os modelos ágeis são conhecidos como modelos de desenvolvimento. A grande maioria são puras ferramentas de desenvolvimento, não especificando a disciplina a ser seguida. Em geral, modelos ágeis são muito utilizados, pois atualmente existem muitos softwares pequenos e simples, onde os modelos ágeis desenvolvem de forma mais rápida. Mas, quando vamos para sistemas médio ou de grande porte, os modelos ágeis já são aliados a algum modelo de disciplina. O modelo Scrum ainda é muito utilizado como um falso RUP, tipo um falso pivô no futebol. Mas na maioria das experiências que tive e que compartilhei, geralmente os modelos utilizados são RUP mais algum modelo ágil, ou espiral mais algum modelo ágil, ou modelos híbridos tradicionais mais algum modelo ágil. E ágil está na moda. Já esteve mais, mas ainda está. E muitos analistas gostam de encher o peito e falar que desenvolvem de forma ágil, quando muitas vezes eles nem desenvolvem, ou não entregam qualidade. Mas não tem segredo. Quer desenvolver ágil? Siga os valores do manifesto ágil. Não é porque um desenvolvedor usa Scrum ou XP que ele é um desenvolvedor ágil. Como também não é porque um desenvolvedor usa RUP ou um outro modelo tradicional que ele é um desenvolvedor tradicional, ok? Então, para encerrar essa aula, que já está bem grandinha, quero passar algumas dicas sobre desenvolvimento que com certeza ajudarão quem está iniciando na área e também pode clarear um pouco mais as coisas na sua cabeça. A primeira dica, principalmente para o novo desenvolvedor, é que muitas vezes querem resolver tudo logo de cara, dar solução para todas as interrogações ou fazer algo maior do que o cliente pediu ou maior do que as concorrências. Mas calma, jovem Padawan. Menos é mais. Geralmente, focando em menos coisas, você conseguirá executá-las com melhor excelência e aos poucos você vai chegar no resultado final de qualidade e satisfação. A segunda dica é aquele velho ditado para você se colocar no lugar do outro. Mas aqui, de fato, é importante. Às vezes ficamos meio perdidos em algum momento no desenvolvimento, principalmente no início. Então, por que não se colocar no lugar do cliente que solicitou o sistema ou tentar se colocar no lugar do usuário que vai utilizar? Ou tentar imaginar você mesmo como usuário daquele sistema para tentar entender algo que não está claro em sua mente, visualizar algum requisito que ainda não percebeu e também se envolver ainda mais com o desenvolvimento. A terceira dica é você saber o que não quer no seu sistema. Geralmente o cliente diz o que ele quer. Geralmente pensamos no que o cliente quer e, de acordo com a nossa experiência pessoal, também pensamos no que nós gostaríamos que o sistema tivesse. Mas é importante também pensar o que não queremos no sistema, porque dessa forma você já se prepara e evita traçar um caminho que te leve aonde você não quer ir. E claro, busque também isso no cliente. É fundamental você também saber o que o cliente não quer.
Na quarta dica, lembre-se que falei que quanto mais cedo uma mudança ocorre, mais fácil é a sua adaptação. Então esteja atento para quando algo incomoda o cliente ou quando parecer que ele quer falar algo. Às vezes o cliente tem algo para dizer que vai gerar uma mudança no projeto, mas ele não diz porque ele quer esperar um resultado, quer esperar um próximo protótipo, quer esperar a data de uma reunião, ou então porque ele não sabe como falar, ou às vezes na cabeça do cliente aquilo ali é só um detalhe simples, mas que quando a gente vai para o sistema para adicionar aquilo no projeto, é uma complicação danada. Como já vimos, a mudança é inevitável, seja ela acontecendo hoje ou amanhã, e nós precisamos se preparar para essas mudanças, principalmente no relacionado ao prazo e ao custo. Então, conhecer as possíveis mudanças ou saber reagir a elas pode economizar tempo para reajustar e também custo. E isso é importante, porque se você ou sua equipe não se prepara, a concorrência se prepara. E a sexta dica é para você saber aonde vai amarrar o seu cavalo. Ou seja, defina em qual segmento de software você vai atuar, qual cliente você quer atender. Você quer ser um desenvolvedor de sistemas somente para a área esportiva? Pois se uma empresa do ramo alimentício te chamar para desenvolver, saiba dizer não. Não saia dando tiros para todos os lados querendo agradar a todos, senão pode ser que você não atinja ninguém. Tenha foco, mira e atinja o seu nicho específico. Então, quero deixar aí para vocês uma frase de um autor desconhecido que fala: em engenharia de software podemos ter uma certeza, algo vai mudar. Bom, meu aluno, minha aluna, então é isso, nossa aula está chegando ao fim. Espero que essa aula tenha sido organizada de uma maneira que você tenha conseguido entender. Tentei, antes de explicar o X da questão, tentei dar umas explicações de uma forma que abrisse mais a sua mente para facilitar você entender, e também não fui muito a fundo. E de coração espero que você tenha entendido, que os assuntos que nós vimos antes de metodologias tenha ficado encaixado melhor aí, sem faltar pecinhas na sua mente, para que isso sirva como base para você em outras disciplinas, sirva como base para você na sua vida profissional, para que você inicie com menos dificuldades, e também sirva como base para que você se autodesenvolva e pesquise, ok? Muito obrigado pela sua presença, deixe seu comentário, qualquer dúvida, se inscreva aí no nosso canal e tchau, tchau, até a próxima.